Quando escrevi o primeiro livro, o segundo, a editora cuspiu sangue para poder lançar hoje. Vocês têm o privilégio de ser os primeiros a ver esse segundo. Esse é dedicado à paz, o primeiro é dedicado a alunos, e o número 3, que eu prometo para vocês, para o começo do ano que vem, é dedicado a professores. Eu ia lançar hoje o dos professores, mas sinceramente não deu tempo. Quando lancei o primeiro, Aprendendo Inteligência, já levei cacetada. Chegou uma psicopedagoga para mim, sabe aquelas psicopedagogas bem arrogantes? Desde quando inteligência se aprende? Eu falei, no seu caso, nunca. Agora, no caso dos meus alunos, existe essa possibilidade. Antigamente, se achava que inteligência fosse uma questão de nascença, certo? Fosse uma questão genética. Tanto é que há estudos que mostram que filhos de pais inteligentes são mais inteligentes. Só que o estudo mostra que isso vale mesmo que o filho seja adotivo. Ou seja, o ambiente é fundamental. Então, hoje, as neurociências já mostram. Tem cara que fala, desculpa, isso não é físico, sou. Só que como eu dei aula de computação durante muito tempo, dei aula durante muito tempo de inteligência artificial e configuração de redes neurais, eu me vi obrigado a estudar o cérebro humano. Que é o único computador que realmente pensa, por enquanto. Então, na realidade, as neurociências mostram hoje em dia o quê? Que inteligência, talento e vocação são qualidades aprendidas. Bom, mas de qualquer forma, só para resumir, é bom que todos nós tomemos consciência que na nossa frente nós temos uma escada, chamada escada da inteligência. Todos nós, em qualquer idade, podemos subir essa escada. É lógico que ela vai subir muito mais rapidamente do que você, em função da idade, mas todo mundo sobe a escada. Todo mundo consegue subir, só que tem um pequeno problema. Os degraus diários são baixinhos. Portanto, quanto em termos totais a inteligência de um ser humano pode aumentar, não tem limite. Agora, quanto ela pode aumentar diariamente, é limitado pela própria estrutura das redes neurais do cérebro. Portanto, nós não podemos perder um dia sequer. Esse que é o ponto. Vocês vão dizer, e o sistema educacional brasileiro funciona? Olha, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu avisar uma coisa. Alguém já ouviu falar aqui em Arthur Clarke? Arthur Clarke. Morreu 6 meses atrás. Que, aliás, me faz um favor, né? Toda vez que vocês na rua virem uma antena parabólica apontando para o céu, olha lá para cima e fala, obrigado, Arthur Clarke. Que foi ele que inventou isso, esse sistema de retransmissão. Pois é. O Arthur Clarke tinha uma frase que dizia, eu assisti uma conferência dele em Cambridge, em 1900 e tralalá. Any professor who can be replaced by a computer must be replaced. Qualquer professor que possa ser substituído por um computador deve ser substituído. Certo? Por favor, gravem isso. Se você for fazer um teste de QI na humanidade, seja, quantas pessoas, qual é o número de pessoas que têm um certo QI, vai dar a famosa curva em forma de sino, que mostra o quê? Que umas poucas pessoas têm um QI muito baixo, umas poucas pessoas têm um QI muito alto, e o chamado QI normal é 100. Que cá entre nós, não é lá grande coisa, né? Porque quem tem um QI 100 está acima de metade da população, mas está abaixo da outra metade. Pois é, foi feito um teste de QI na população da Inglaterra. QI médio dos ingleses, 100. Ou seja, os ingleses têm a mesma distribuição normal que a população mundial tem. QI médio dos norte-americanos, 98. Eles são normais também. Eu desconfio que era para dar 100, na última hora incluir o Bush, então caiu para 98. QI médio dos japoneses, 113. Muito acima da média. E mais uma vez, tire esse sorrisinho dos seus lábios, que é só japonês do Japão que tem esse. QI médio dos brasileiros, 87. E não vou nem falar quem que eles incluíram na última hora. Agora, na realidade, o cérebro de um japonês, o cérebro de um inglês, o cérebro de um brasileiro, biologicamente são idênticos. Idênticos. Isso já mostra o quê? Que no Japão, a estrutura, o ambiente,
deve fazer coisas que estimulem mais a subida da escada, e no Brasil nós, pelo contrário, estimulamos a descida. É só mudar as regras do jogo. E a escola brasileira, o que faz? Nada, porque a escola brasileira, a escola oficial que eu falo, nem sequer sabe que essa escada existe. Portanto, eu já vi pedagogas falar, não, temos que respeitar a inteligência de cada um. Isso, sua tonta. Respeita, porque aí cada um vai ficar parado no mesmo lugar, não vai sair do lugar. Porque as pessoas não percebem que tem que haver estímulo para que haja esse... As pessoas nem sequer acreditam que possa haver esse crescimento. Tanto é que quando foi feito o PISA, alguém já entrou no site lá para ver o resultado do exame PISA? PISA, 41 países. Em 2003 teve 41 países participando do exame PISA. Brasil inclusive. Jovens de 15 anos. Foram testados os vários tipos de inteligências. Que, aliás, é palavra tabu, né, na pedagogia. Porque na pedagogia você fala competências e habilidades. Porque usar a palavra inteligência seria extremamente preconceituoso se a inteligência fosse uma coisa genética. Então foram medidos vários tipos de inteligências. Alunos brasileiros vindo de escolas públicas e boas escolas particulares. 41 países. 41 países. A melhor colocação num dos quesitos dos alunos brasileiros, aquela que eles se deram melhor, eles tiraram 4º lugar, de trás para frente. Nós somos antepenúltimo. Na maioria nós somos penúltimos. Inteligência matemática não. Nós somos os últimos. Decididamente os últimos. Toda manhã quando eu acordo, eu levanto os olhos aos céus e falo, obrigado, Senhor, por ter criado a Tunísia. Muito obrigado por fazer a Tunísia existir. Porque se não fosse a Tunísia, nós seríamos o pior sistema educacional do mundo. Pero lo que hacen los argentinos, ¿por qué están tan arriba de nosotros? Simples. Por que tem muita gente chegando atrasado? Porque o trânsito de São Paulo é horrível. E por que o trânsito de São Paulo é... Não, tem gente que chegou adiantado porque acreditou no horário do Windows. Agora, que mudou o horário de verão antes da hora. Agora, por que o trânsito de São Paulo é horrível? Porque só na cidade de São Paulo tem mais veículos do que na Argentina inteira. Que não é nenhum motivo de orgulho. Vamos para a Argentina? Só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Repito, só na cidade de Buenos Aires tem mais livrarias do que no Brasil inteiro. Estudante argentino lê. Estudante brasileiro assiste Malhação. Esse que é o grande problema. Essa já é uma regra do jogo que nós temos que mudar. Você vai dizer, professor, ao longo de toda a sua experiência, quais são os 3 grandes problemas que você identificou ao longo da sua carreira? Por que a escola brasileira hoje não funciona direito? Hoje o aluno se sente no direito de conversar durante a aula. Você chama a atenção de um aluno? Se você chamar a atenção meio rudemente, você corre até o risco de ser processado. Há alguns anos eu fiz uma besteira. Aqui perto abriram um colégio novo. E um amigo meu falou, Pierre, abriu um colégio novo, eu sou diretor, você vai ser um dos nossos professores. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Você vai dar aula um ano só para dar o pontapé inicial. Eu falei, desculpe, não tenho tempo. Pierre, você não consegue uma manhã por semana? Eu falei, não tenho tempo. Pierre, o dono do colégio vai ficar muito decepcionado. Ele já tinha reservado para você uma manhã por semana, $3.000 por mês. Falei, quarta-feira. Quarta-feira, lembrei agora que tem Olha, gente, como me arrependo. Sabe, eu ia dirigindo para essa escola, pensando assim, há 65 milhões de anos. Um pequeno cometa, não era nem muito grande. Caiu no México, conseguia extinguir todos os dinossauros. Não podia cair uma pedrinha nesse colégio para extinguir esses desgraçados, para não ter que dar aula para esses caras.
Porque vocês vão dizer, no cursinho não tem problema. No cursinho eu tenho salas de 200 alunos, nunca precisei botar um aluno para fora de sala. É lógico. Eles perceberam que jogaram na lata do lixo 7 anos de escola, estão tentando recuperar em 10 meses. Esse que é o problema. Você imagina, no meio de uma aula, ter que parar a aula e falar, vocês duas aí, dá para parar? Sabe o que eu escutei? Ai, professor, a gente estava só conversando. Falar, como só conversando, sua pequena imbecil? Quem falou que durante uma aula você pode conversar? Ai, professor, o senhor está estressado. Não é essa a reação? No meio de uma aula, eu estou dando aula de física, estava todo mundo prestando atenção. Falei, Deus existe, né? E de repente, olha, assim, tem uma menina lá no fundo assim. Falei, filha, se liga, vai, presta atenção você também. Ai, professor, hoje não dá, estou na fossa. Falei, você está o quê? Ai, professor, estou na fossa, meu namorado me largou. Falei, fez bem. Fez bem, porque se teu namorado não tivesse largado, você corria o risco de casar com ele, ter filhos e propagar o gene da estupidez gerações afora. Porque alguém que assiste aula assim não pode se reproduzir. Você vai poluir o pool genético da humanidade. Alguém que assiste aula assim tem que chamar o veterinário e mandar castrar.